Fala galera Infoconcursos, tudo bem com vocês? Professor Vitor Roberto, estamos aqui mais uma vez para iniciar então estudos aí de clínica médica. Primeiramente quero desejar boas-vindas para vocês aí nas nossas aulas, né? Que possamos desenvolver aí um bom conteúdo e a gente poder aí sanar todas as suas dúvidas ou as mais, possíveis dúvidas sobre hipertensão arterial sistêmica. Pessoal, olha que tema, hein? Tema esse que cai em tudo que é concurso, tema de prova de residência. Isso daqui vai ajudar você demais, tá? Então, vamos ficar bastante atento às informações, tá? Cheio de números, né? Cheio de peguinhas nas questões que a gente aí vai tentar resolver com vocês. Então, no decorrer da nossa aula, pessoal, nós vamos estar vendo a parte teórica e de que forma que isso é cobrado aí nos exercícios. Sejam provas de concurso, de residência, temos aí questões de todas as áreas, né? De todas as bancas aí possíveis. Bom, pessoal, para começar a nossa aula, o que eu quero estar explicando para vocês? Que existe aí, né, você que estuda para concurso, nós que estamos aí ajudando você nessa caminhada rumo à sua aprovação, a gente sabe que existe, né, referências, inúmeras referências que vão aí nos auxiliar no nosso planejamento de estudo. Quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, a gente observa aí que as questões trazem bastante referências de manuais. No nosso caso, pessoal, as referências que mais têm caído nas provas de concurso é a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Caderno de Atenção Básico número 37 do Ministério da Saúde. O que tem aí que a gente vai ter que chamar atenção e você vai ter que ficar atento nas suas questões? Algumas nomenclaturas para diferenciar. Professor, mas muda, né, os valores de referência de uma literatura para outra? É aí que tá, pessoal. O Caderno de Atenção Básico número 37 do Ministério da Saúde, ele é um pouco mais antigo às últimas recomendações da 7ª Diretriz. Então, os valores para a hipertensão arterial mudam um pouquinho. Mas calma que eu vou ensinar como você não se desesperar na hora da prova e saber se na questão ele quer a referência do Caderno de Atenção Básica ou a referência do Ministério da Saúde, da 7ª Diretriz, tá? Por uma, duas palavrinhas você vai saber identificar qual é a referência que ele está cobrando, porque não é toda a questão que vai falar de acordo com o Caderno de Atenção Básica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E se ele não colocar isso, eu vou ensinar você como identificar qual a referência que ele quer. E na nossa aula, eu trouxe um complemento para vocês também, que é a recomendação, né, de diagnóstico para hipertensão de acordo com a American Heart Association. Então, eu também trouxe esse complemento. Ele não é cobrado tanto aí, os valores dele em prova, mas é importante que você saiba, porque caso isso seja cobrado, você já viu, você sabe aí, né, você já fez suas anotações e vai poder facilmente resolver a sua questão. Estamos entendido? Vamos fazer muitas questões para fixar essa questão dos valores, porque isso é cobrado muito. Para quando é considerado hipertensão, normal, limítrofe, para hipertensão, é isso que você, né, uma das coisas que você tem que saber é isso. Então, por isso, nós vamos fazer muitas questões sobre isso, tá bom? Pessoal, vamos iniciar a nossa aula? Para começar, então, esse primeiro bloco, o que nós vamos estar conceituando? O que é a pressão arterial, tá? Quais são os tipos, né, que eu tenho de hipertensão arterial e a sua classificação, de acordo com a 7ª Diretriz, de acordo com o Ministério da Saúde e de acordo com a American Heart Association, ok? Nós vamos ver as 3 classificações e vamos resolver questões que vai sanar aí todas as suas dúvidas. Então vamos lá para a primeira questão? Olha só. Hipertensão arterial, né? Primeira questão não, vamos iniciar o nosso estudo. Olha só, o que diz a 7ª Diretriz Brasileira sobre o conceito de hipertensão arterial? Hipertensão arterial é uma condição multifatorial caracterizado por elevação sustentada dos níveis pressóricos,
maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, lembrando que a escrita da pressão arterial, eu tenho pressão arterial sistólica, ou em algumas literaturas, pressão arterial máxima, e tenho a pressão arterial diastólica, em algumas literaturas, pressão arterial mínima. Todas as duas em milímetros de mercúrio. Então, quando eu tenho que a PA sistólica é maior ou igual a 140, ou a PA diastólica maior ou igual a 90, eu tenho o quê? Eu tenho o critério de hipertensão para a sétima diretriz. É o que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai ver que vai mudar então de referências, mas o que mais tem caído em prova é a sétima diretriz. Por isso eu estou focando o conceito nele. Vamos lá. Ele falou em condição multifatorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que são várias as causas que determinam se a pessoa vai ter hipertensão. E a gente vai poder dividir isso em causas modificáveis e causas não modificáveis, certo? E isso nós vamos ver quais são essas causas, e essas causas tendem a se coincidir nas três referências, tá? Então vai ser mais fácil. O que é muito mesmo, né, diferente entre elas é os valores de referência para a hipertensão. As causas, né, os tratamentos são muito semelhantes, então quanto a isso a gente não vai ter tanta dificuldade, tá? Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes. Então, pessoal, a gente vê aí, né, que a questão do distúrbio metabólico está muito envolvido na presença da hipertensão arterial, tá? E que existem fatores de riscos adicionais que podem piorar a situação, que podem aumentar o risco do paciente de desenvolver hipertensão arterial, ok? Bom, na parte fisiopatológica, nós podemos considerar a hipertensão sendo como hipertensão primária e como hipertensão secundária. Qual é a diferença entre hipertensão arterial primária e hipertensão arterial secundária? Bom, pessoal, a hipertensão arterial primária é aquela que acomete na maioria das pessoas. É aquela hipertensão de causa indefinida. Eu não consigo definir obrigatoriamente qual é a sua causa, né? Agora, a hipertensão arterial secundária, que acomete a menor parte da população, é aquela hipertensão onde eu consigo determinar uma causa, né? Então eu sei que o paciente desenvolveu uma hipertensão arterial por causa de uma insuficiência renal aguda. Eu tratando essa insuficiência renal aguda, eu trato a minha hipertensão. Tratando a causa, eu trato o efeito. Então é uma hipertensão arterial secundária. Hipertensão arterial primária é aquela sem causa definida. Olha só. Então vamos lá. A nossa primeira tabela, pessoal, são os valores de referência de hipertensão para a sétima diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele é de 2017. Então vamos lá. Ele classifica, né, o indivíduo em níveis. Normal, quando a PA sistólica é menor ou igual a 120 e a PA diastólica menor ou igual a 80 milímetros de mercúrio. Então, quando a PA sistólica ou diastólica estão nesses níveis, eu considero o indivíduo como tendo a pressão arterial normal. O indivíduo pode ser pré-hipertenso, que é quando a pressão arterial sistólica está entre 121 e 139 e a diastólica 81 a 89. Então, quando a PA sistólica 121 a 139 e a diastólica 81 e 89, eu tenho então um indivíduo pré-hipertenso. Aí o hipertenso, pessoal, ele vai ser dividido em 3 estágios. Estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Hipertensão estágio 1 é quando a sistólica está entre 140 e 159. E a diastólica entre 90 e 99. Hipertensão estágio 2 é aquela hipertensão entre 160 a 179, entre 100 e 109. Hipertensão estágio 3 é onde a PA sistólica é maior ou igual a 180,
ou maior ou igual a 110. Então, isso daí é a pressão arterial diastólica, né? E a pressão arterial sistólica de acordo com a sétima diretriz. Então, sétima diretriz, o paciente vai ser classificado como normal, pré-hipertenso, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, ok? Vamos para o próximo? O próximo agora é Caderno de Atenção Básico número 37 do Ministério da Saúde. Olha só, pessoal, ele classifica o paciente em ótimo, normal, limítrofe e estágio 1, 2 e 3. Olha aqui, vem comigo. Agora é que você vai fazer a desconstrução da sua dúvida sobre qual a literatura ou qual referência a sua questão vai estar pedindo. Olha só, pessoal, se você vê na questão a palavra pré-hipertenso, quer dizer que ele está pedindo sétima diretriz. Porque a sétima diretriz classifica em normal, pré-hipertenso, hipertenso 1, 2 e 3. E a sociedade, o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde classifica em ótimo, normal e limítrofe. Então, se você ouvir falar, ou se você ler na questão limítrofe, quer dizer que ele está se relacionando ao caderno de atenção básica. Se você ler na questão a palavra pré-hipertenso, ele está se relacionando à sétima diretriz. Mas, Vitor, e se ele falar estágio 1, 2 e 3? Pessoal, tanto faz. Os estágios de hipertensão 1, 2 e 3, a classificação é a mesma, tanto para o caderno de atenção básico como para a sétima diretriz. Olha que legal! Então você não vai ter confusão. Hipertensão estágio 1, 2 e 3 é o mesmo. É o mesmo. Agora, se você leu na questão a palavra limítrofe, opa, ele está me pedindo caderno de atenção básico, número 37. Você leu a palavra pré-hipertenso, você está indo em direção à sétima diretriz. A gente vai ver isso na nossa questão. Então, esse é o pega, gente. É um macetinho. Se na sua questão de hipertensão estiver a palavra limítrofe, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a referência do Ministério da Saúde, caderno de atenção básica. Se a palavra for pré-hipertenso, ele está pedindo sétima diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se ele falar em hipertensão 1, 2 e 3, os valores são os mesmos, tá? Então, se a questão não te referencia, você consegue identificar qual ela quer por essas palavras, limítrofe e pré-hipertenso, ok? Vamos ver aqui por descargo de consciência, caso caia em alguma prova, você saber qual é a classificação pela AHA, American Heart Association. Olha só, normal é quando a pressão sistólica é menor que 120 e menor que 80. Elevada, a pressão arterial sistólica é entre 120 e 129 e a pressão arterial diastólica menor que 80. Pressão alta estágio 1 e pressão alta estágio 2. Então, olha só, a American Heart Association, ela traz normal, elevada, depois que ela fala em hipertensão estágio 1 e estágio 2. Hipertensão estágio 1, de 130 a 139, ou a diastólica de 80 a 89. E a pressão arterial ou alta ou hipertensão estágio 2 é uma sistólica maior que 140 ou uma diastólica maior que 90. E a crise hipertensiva maior que 180 e maior que 120. Tá? Então olha aí, pessoal. Uma outra diferença é que a American Heart Association, ela traz aí uma coluna de pressão arterial sistólica e diastólica. Aí ele fala né? Ou seja, para ele ser elevada, ele tem que ter alteração tanto na sistólica como na diastólica, tá? Para ele ser hipertensão 1 ou 2, ou a sistólica ou a diastólica tem que estar aumentada, tem que estar, né, nos valores de referência. E ele traz como crise hipertensiva, que aí a gente vai ver as emergências e urgências hipertensivas, ele traz que a crise hipertensiva é quando a sistólica e ou a diastólica estão alteradas. Sistólica mais de 180, diastólica mais de 120. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Eu não passei os valores aqui do caderno de atenção básica. Então, olha só. Hipertensão
né, estágio 1, 2 e 3, para o caderno de atenção básica, é igualzinho o da 7ª diretriz. Então, ela é ótima quando a sistólica é abaixo de 120 e a diastólica abaixo de 80. Ela é normal quando a sistólica é menor que 130 e a diastólica menor que 80. Ou seja, ela é normal entre 120 e 129. E a sistólica entre 80 e 84. Limítrofe. Então, limítrofe entre 130 e 139 e entre 85 e 89. Estágio 1, 2 e 3 é igualzinho à 7ª diretriz. Então, não vai ter aí muita dificuldade nesses valores, né? O que vai diferenciar é caderno de atenção básica, a palavra é limítrofe. 7ª diretriz, a palavra é pré-hipertenso. Ok? Então, a gente tem aí as 3 referências. 7ª diretriz, caderno de atenção básico e American Heart Association. Lembrando que na 7ª diretriz e no caderno de atenção básica, ele não traz se é pressão arterial sistólica e ou diastólica. Aí, o que a gente faz? Quando a gente mede, para a gente classificar, a gente aferiu a pressão. A gente vai ver o valor, né, que deu na maior classificação, tá? Então, o que deu maior classificação é o que a gente vai ser considerado. Então, vamos supor que a PA sistólica, né? Olha aqui na tela para você entender direitinho. Vou voltar até aqui na 7ª diretriz. Olha aqui, ó. 7ª diretriz. Vamos supor que na hora de você aferir a pressão, deu 148 por 110. A pressão sistólica, 148, ela se encaixa aqui, ó, no estágio 1. E o 110 da pressão diastólica se encaixa onde? No estágio 2. Então, eu vou considerar que esse paciente é hipertenso estágio 2, porque eu considero de maior classificação. Entendido, pessoal? Vamos dar seguimento à nossa aula, então? Bora lá. Rastreamento. Então, olha só. Tendo visto os valores para a 7ª diretriz, para caderno de atenção básica e para a American Heart Association, agora nós vamos falar de rastreamento. Qual deve ser a periodicidade do rastreamento, né, para a hipertensão arterial, tá bom? Então vamos lá. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando for à unidade básica de saúde para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos 2 anos, deverá tê-la que verificar e registrar. O que ele está dizendo, pessoal? Uma pessoa adulta foi no posto de saúde e lá no prontuário dessa pessoa tem que nunca foi vista a pressão, ele tem que ter a pressão aferida e registrada, tá? Ah, então é sempre que eu tenho que aferir a pressão? Não, aí a gente vai ver as condutas, né? Ah, vamos supor que ele foi, mediu, a pressão dele estava normal, então é no mínimo a cada 2 anos. Quer dizer que em 2 anos é obrigatório? Não. Essa é o rastreamento. Sempre que possível, a medida da PA deverá ser realizada fora do consultório médico para esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do efeito do avental branco no processo de verificação. Pessoal, a gente vai ver isso na nossa aula. O que é o avental branco, né? Que são aqueles pacientes que, devido à posição de estar, né, junto a um profissional de saúde, tem uma elevação da pressão arterial. Então, a gente vai ver que há recomendações que, para que se feche o diagnóstico, além de se ver a pressão arterial no ambulatório, no consultório, na unidade, seja também feito a medida em casa, através do mapa ou do MRPA, que a gente vai ver o que é, ok? Então, para descartar a síndrome do avental branco. Atenção! Entre os profissionais de saúde, as medidas realizadas pelos técnicos de enfermagem são as que apresentam menor efeito do avental branco. É uma curiosidade que está lá no caderno de atenção básica, pode cair na sua prova, né? Ele pode perguntar, entre os profissionais de saúde, qual o profissional de saúde que causa menos efeito do avental branco? Técnico de enfermagem. Ele pode também te dar uma historinha, um estudo de caso e falar que ele procurou a unidade de saúde, que ele já tem um receio de procurar a unidade de saúde. Qual seria o melhor profissional para aferir a pressão dele para se diminuir a possibilidade do avental branco?
o técnico de enfermagem, de acordo com o caderno de atenção básico número 37. Bom, como que é o rastreamento? A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Professor, essa é uma dúvida que eu tenho. Ele vai no posto de saúde. Eu tenho que ver na direita ou na esquerda? Pessoal, a primeira verificação olha nos dois. Aquele que tiver maior valor de PA, você vai registrar para nas próximas consultas, aí a gente está falando a nível ambulatorial, tá? Nas próximas consultas utilizar a medição, a aferição naquele membro. Intervalo de 1 minuto, no mínimo, entre as aferições. O braço com maior valor aferido deverá ser utilizado como referência nas próximas medidas. Então é isso, pessoal. A gente afere no braço direito, no braço esquerdo. Aquele que obtiver um maior valor de PA, aquele que eu vou acompanhar nas próximas consultas. Se a diferença entre a pressão entre os membros superiores, né, for maior que 20 a 10 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e diastólica, o indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais. Então você mediu no braço esquerdo e mediu no lado esquerdo. A pressão sistólica pode variar até 20 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica até 10 milímetros de mercúrio. Caso ao contrário essa diferença esteja mais do que esses valores, pessoal, a gente tem que investigar para doenças arteriais. Tá? Então a gente tem que ver se o paciente não tem uma dissecção de aorta, ver se o paciente não tem outros comprometimentos, doenças da artéria coronária, né, mais grave, para poder aí sim saber qual é a pressão ideal desse paciente ou a pressão correta, tá bom? Bom, qual vai ser a periodicidade? Se a pressão estiver menor que 120/80, ou seja, se a pressão estiver ótima, de acordo com o caderno de atenção básico, o paciente tem que ser visto pelo menos a cada 2 anos. Se a valor da PA tiver entre 120 e 139, entre 180 e 89, que é a limítrofe para o caderno de atenção básico, e sem outros fatores de risco, deverá haver pelo menos a cada ano. Agora, caso o paciente tenha a pressão limítrofe ou pré-hipertensão na primeira medição e fator de risco cardiovascular, eu tenho que ver em mais 2 momentos no intervalo de 7 a 15 dias. Ok, pessoal? Bom, quais são os principais fatores de risco aí, de acordo com a 7ª diretriz de hipertensão? Idade, né? Então, quanto maior a idade, maior o risco de se desenvolver hipertensão. Sexo e etnia. Existe aí uma maior prevalência de hipertensão nos homens e pessoas, né, afrodescendentes, né, pessoas aí da região, né, descendentes da região da África. Então, isso é fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Excesso de peso e obesidade é outro fator de risco. Ingestão de sal acima do recomendado, né? Então a pessoa que faz muito consumo de sódio é outro fator de risco. Ingestão de álcool, fator de risco para a hipertensão. Sedentarismo, ou seja, inatividade física. Fatores socioeconômicos, ele diz que pessoas de baixa renda têm maiores probabilidades de desenvolver hipertensão. E a genética, quando você tem familiares, principalmente de primeiro grau, aí com hipertensão, aumenta-se também o risco de você desenvolver hipertensão. Então, esses são os fatores de risco para a 7ª diretriz. Quais são os para a American Heart Association? Então, a American Heart Association traz em fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. É a mesma coisa para a 7ª diretriz, né? Então, os modificáveis, fumar e exposição ao fumo. Tem como eu modificar? Tem como eu orientar o paciente, tem como o paciente parar de fumar, né? Diminuir a exposição ao fumo. Ah, em casa muita gente fuma. Pode pedir que as pessoas que fumam, né, frequentem ambientes abertos, né? Eles diminuem aí a presença dentro de casa, isso aí é modificável. Diabetes, né? Então as pessoas, aqui no caso que tem diabetes, a diabetes ter pelo menos uma diabetes controlada, uma diabetes aí, né, adequada.
Obesidade ou excesso de peso, então obter um IMC adequado para diminuir o risco para hipertensão. Colesterol alto, então está de olho no valor de colesterol, né? Aí a gente tem o HDL, o LDL. Dieta não saudável, que ele fala, o que é uma dieta não saudável? Rica em sódio, pobre em potássio e com muito álcool. Isso é uma dieta não saudável. E o sedentarismo, ou inatividade física. É aí, né, o outro tópico de fator de risco modificável de acordo com a American Heart Association. E os fatores de risco não modificáveis? História familiar, se você tem alguém na família, não tem como você modificar isso. Questão da raça e etnia, como a gente disse já, né, que são pessoas, né, pessoas da raça negra, da etnia afrodescendente, têm maiores, né, riscos de ter hipertensão arterial. Aumento da idade, gênero masculino, pacientes com doença renal crônica e apneia obstrutiva do sono. Esses aí são os fatores de risco não modificáveis. Lembrando que o doente renal crônico, a pessoa com apneia obstrutiva, não tem cura, mas ele pode o quê? Ele pode tratar, ele pode acompanhar para diminuir o risco de apresentar uma hipertensão. Bom, e de acordo com o caderno de atenção básico número 37, os fatores de risco. Tabagismo, a gente já viu tanto para a 7ª diretriz como para a American Heart Association. Etilismo também a gente viu. Obesidade, dislipidemia, que é a questão do colesterol. Sedentarismo da inatividade física. O que ele traz aí de complemento? Estresse, né? E a questão do diabetes. Então, pessoal, os fatores de risco para hipertensão a gente viu que é muito comum aí para os 3. Na hora da sua prova, muito pouco provável que ele vai botar um ou outro específico, tá? Então, o que é? É a questão da obesidade, do excesso de peso, do sedentarismo ou inatividade física. Aí, nas provas, pode vir a questão do estresse, a questão do sono, né? Aí, os fatores de risco, a questão do etilismo, do tabagismo e dos fatores de riscos não modificáveis. No caso, não modificável, raça e etnia, gênero, idade, histórico familiar. Ok? Então, esses daí são os fatores de risco para hipertensão arterial, o que é diferente de fator de risco para doença cardiovascular, não vamos confundir, tá bom? Bom, vai dar tempo da gente resolver as questões, vamos lá. Primeira questão, a medida da pressão arterial é simples e o método é fácil, porém, existem certos cuidados cuidados e algumas recomendações devem ser seguidas para que quaisquer erros sejam evitados. É recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha aí, essa questão ele trouxe a referência, ele trouxe a literatura. Então vamos lá. Sejam realizadas pelo menos 3 medições sem intervalo entre elas. Bom, pessoal, sem intervalo entre elas, não, isso tá errado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o quê? Pelo menos 2 medições, uma no braço direito e uma no braço esquerdo, e que se registre a de maior, e com intervalo de 1 minuto entre elas. Então, B, seja realizado pelo menos 2 medições sem intervalo, tá errado, eu tenho que ter um intervalo de pelo menos 1 minuto. A realização de apenas uma medição é suficiente para determinar o valor da PA. Apenas uma medição é suficiente? Não, tá? Errado. E letra D, sejam realizadas pelo menos 2 medições com intervalo de 1 minuto entre elas. Essa aí é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Resposta letra D. Questão número 2. A hipertensão é uma condição muito prevalente que contribui para efeitos adversos na saúde, incluindo, entre outros, mortes prematuras, ataques cardíacos, insuficiência renal e acidente vascular e cerebral. Devido à variabilidade do indivíduo, da medida da pressão arterial, é recomendado para se realizar o diagnóstico que se obtenham 2 ou mais aferições em pelo menos 2 ou mais visitas, ao longo de um período de 1 ou mais semanas. Sobre o aspecto técnico da variação da pressão arterial, considere as afirmativas abaixo. Então vamos lá. Primeiro, a posição recomendada
para a medição da pressão arterial é deitada. Pessoal, falso, tá? A recomendação é que seja preferencialmente sentado. A gente vai ver isso no nosso próximo bloco, tá? Mas é sentado. As medições nas posições ortostática e supina devem ser feitas pelo menos na primeira avaliação em todos os indivíduos e em todas as avaliações de idosos, diabéticos, portadores de desautonomias, alcoólicas e ou em uso de medicação antihipertensiva. Verdadeiro, tá? Por que eu vou estar realizando a medição na posição ortostática ou supina, pessoal? Porque essa população que a gente está vendo aí, ela tem risco de hipotensão ortostática. Por isso, a gente vai estar fazendo essa aferição, ok? Terceiro, na primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com maior valor para as medidas subsequentes. Verdadeiro. Quarto, na gestante, por questão relacionada a essa condição, a PA deve ser obtida somente por meio da medida no braço esquerdo, na posição de decúbito lateral em repouso. Pessoal, somente por meio da medida do braço esquerdo, na posição lateral em repouso, não, tá? Olha só, na gestante a gente vai ver isso, né? Na gestante a recomendação é a mesma que adulto. Porém, você também pode estar aferindo no braço esquerdo, em decúbito lateral esquerdo em repouso. Pode estar aferindo também desse jeito. Somente desse jeito, não. Você também pode aferir com ela sentada, igual qualquer outro adulto, ok? Então, resposta letra A. Apenas 2 e 3 estão corretas. Próxima questão. A hipertensão arterial sistêmica é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Sobre o processo de rastreamento e diagnóstico da hipertensão arterial, analise a seguir. 1. A presença de sintomas deve ser considerada como fator decisivo para a adoção de conduta, pois o indivíduo assintomático, sem fatores de riscos presentes, provavelmente não é hipertenso. Pessoal, falso, tá? Então, olha aqui, hipertensão arterial, a maioria dos pacientes são assintomáticos, tá? O início da doença, ela normalmente é assintomática. Eu não posso desprezar o paciente só porque ele não tem sintomas, tá? Então, falso. 2. A primeira verificação deve ser realizada especificadamente no braço esquerdo. E esse braço deve ser utilizado como referência nas próximas medidas. Especificamente no braço esquerdo, falso. Tá? A gente viu que vai fazer a primeira, né, verificação nos dois braços com intervalos de 1 minuto e utilizar o de maior valor. 3. A presença ou não de sintomas não deve ser considerada como fator decisivo para a adoção de conduta. Ok, a presença ou não de sintomas não deve ser considerada. Ou seja, mesmo indivíduo assintomático e com inúmeros fatores de risco presentes, deve ter seu risco definido e, a partir do grau, ter o seu acompanhamento estabelecido. Ok, verdadeiro. Então, independe se o indivíduo tem ou não sintomas para eu, né, começar aí a fazer o rastreamento. E último, o segmento do hipertenso não deve estar apenas vinculado com a medida da pressão, devendo-se avaliar os fatores de risco. Mais importante que o diagnóstico de hipertensão é a somatória de fatores de risco e sua interação, ou seja, avaliação global do risco cardiovascular. Ok, tá? Correto. Então, resposta aí, letra C, número 3 e 4. Pessoal, nosso tempo acabou do primeiro bloco, nós vamos ficando por aqui, tá? E no próximo bloco, nós vamos resolver mais questões, principalmente questões relacionadas aos valores que nós vimos, da 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E vamos também falar a respeito da técnica da aferição da pressão, que cai bastante também em concurso, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!